Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rogério. Eu vim conversar com vocês aqui hoje sobre periodontia lá na atenção básica, lá nas unidades da estratégia da saúde da família, onde vocês trabalham. Eu sou cirurgião dentista formado pela PUC Paraná, especialista em periodontia pela Associação Brasileira de Odontologia de Curitiba, no Paraná, e pós-graduado em estratégia da saúde da família de Blumenau, assim como foi apresentado pelo coordenador Nestor. Trabalho há mais de 25 anos no serviço público, fiz isso por opção própria, sendo que nos últimos 10 anos eu trabalho no Centro de Especialidade Odontológica fazendo justamente a especialidade de periodontia. O objetivo dessa conversa nossa aqui hoje é poder contribuir para vocês para a prática diária odontológica, orientar sobre o processo saúde, doença periodontal e auxiliar no manejo do pessoal com doenças periodontais. Gostaria de começar introduzindo, como eu falei, há 25 anos eu estou no serviço público e venho acompanhando, de certa forma, os avanços que isso vem acontecendo. E eu destacaria a Política Nacional de Saúde. Esse foi um plano estratégico do governo para organizar os serviços de saúde dentro dos seus níveis de atenção, primário, secundário e terciário. Foi então eleito os ESFs foram eleitos os ESFs como modelo assistencial, sendo porta de entrada para o atendimento da população, e passou a dar como prioridade a prevenção das doenças. Temos que passar a tratar então as doenças e não os sintomas. Isso exigiu que fossem criadas então equipes multiprofissionais de atendimento e criadas redes de atenção e saúde. A partir desse momento, então, estabeleceu-se que a saúde bucal passou a ser integrada ao sistema de saúde. Isso confirmando aquilo que nós, cirurgiões dentistas, já estávamos sabendo há muito tempo, que a boca ela faz parte do corpo humano, ela interage com esse organismo. E todas as alterações que aconteçam nela podem alterar o nosso sistema de saúde, assim como os problemas sistêmicos podem interferir na nossa cavidade bucal. E eu insisto em falar nisso porque a periodontia ela está muito ligada aos problemas de saúde sistêmico. Como nível de atenção secundário em periodontia e em outras especialidades, foram criados os centros de especialidades odontológicas. Então, nessa primeira consulta, quando a gente atende o paciente lá na nossa unidade de saúde, esse é um momento crucial. Hoje nós não vamos só olhar se ele tem buraco, que geralmente a gente olhava só dente. Hoje nós vamos ter que fazer uma avaliação desse paciente, e não só nas características clínicas dele. Nesse acolhimento, nós vamos tentar investigar com esse paciente qual a motivação, o que levou ele a procurar essa consulta, qual o interesse, qual a motivação dele em participar na ajuda terapêutica, porque nós vamos ver que nas doenças periodontais, a participação do paciente nesse desenvolvimento ela é muito grande. Nós precisamos dele para termos um bom resultado. Temos que avaliar também as outras questões, históricos médicos, odontológicas, por todas as situações que ele passaram, quais são os hábitos de higiene dele, e isso vai nos dar uma ideia preliminar de como essa pessoa se comporta frente a uma agressão e mais ou menos a gente vai imaginar como o organismo dele tenta se proteger dessas agressões. Depois disso, passaremos a fazer um exame clínico físico nesse paciente. Como eu falei, o sistema integrado de saúde, a gente não vai poder mais olhar só dente. Dentro da nossa boca, nós temos que olhar então dentes, articulação, mucosas, gengiva, vamos ver a qualidade de higienização que esse paciente faz. Nós vamos ter, assim como a gente pega uma sonda exploradora para investigar cárie, nós temos que pegar uma sonda milimetrada e vamos ter que sondar o suco gengival de todos os dentes para ver se essa pessoa tem placa, se apresenta sangramento. Vamos ter que avaliar a intensidade, o grau desse sangramento. Vamos procurar se existem sucos gengivais com mais de 3 milímetros, com o que a gente chama de bolsa periodontal. Vamos investigar os fatores de retenção de placa. Se ele tem cálculo, se ele tem prótese,
se essas extrações estão bem adaptadas, se eles têm uso de aparelho ortodôntico. Passado por tudo isso, nós vamos então fechar um diagnóstico desse paciente. E depois de terminar esse diagnóstico, nós vamos passar a discutir com ele um plano terapêutico a ser utilizado. Vamos debater com ele o que vai ser melhor no caso dele e vamos ter que orientá-lo sobre as práticas preventivas. Qual vai ser a participação dele para que essa terapêutica seja realmente efetiva. E antes de começarmos essa terapia, vamos encaminhar ele para o pessoal de enfermagem, pessoal de medicina, para avaliar condições sistêmicas quando existe isso no histórico dele. Vocês estão ali dentro do SF, a equipe médica, o pessoal está tudo em volta. Esse é o intercâmbio entre os profissionais, visando sempre, o objetivo é melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então não podemos perder essa oportunidade. E, se necessário, daí sim vamos pedir para que sejam feitos exames complementares, radiografias, tomografias, exames de sangue. E quando eu falo tudo isso nessa abertura, é porque provavelmente durante o dia de vocês vão sempre encontrar doenças periodontais. E isso por quê? Porque são doenças de alta prevalência na nossa sociedade. A gengivite, por exemplo, ela atinge praticamente toda a população. Em torno de 93, 94% das pessoas são acometidas de gengivite ou foram acometidas de gengivite. E a periodontite, de acordo com os estudos epidemiológicos, arredondando os números, 10% da população está livre da doença, 10% vai ter essa doença de uma forma muito agressiva, e os demais 80% vão ter doença periodontal dos mais leves até os mais graves. O que vai modular esse grau de severidade vai ser os fatores de risco presentes no dia a dia. As doenças periodontais, a periodontite, ela vai atacar o tecido de sustentação do dente. O nosso dente ele está preso ao osso alveolar através de feixes de fibras que seriam como cordas. De um lado está preso ao cemento dentário e do outro lado está preso ao osso alveolar. Com essa doença, esse incremento essa parte é conhecido como periodonto de sustentação. E essa doença vai atacar justamente essa parte que sustenta o dente. E o dente vai perdendo, então, o seu suporte. Como esse mecanismo de aparato de sustentação não pode ficar exposto ao meio bucal, ele é protegido por um periodonto de proteção, que é formado pelas gengivas, livre inserida, o sulco gengival, o epitélio juncional e a mucosa. A gengivite, ela vai atacar somente esse periodonto de proteção. Na fotografia esquemática ao lado, dá para notar bem a diferença dos locais de atuação dessas doenças. A gengivite, que é mais comum do que a periodontite, ela é uma doença infecto-inflamatória, que, como eu falei, ataca o periodonto de proteção e é de alta prevalência. Apesar dela ser uma doença multifatorial, como todas as demais doenças que nos acometem, é necessário para que ela se desenvolva a presença da placa bacteriana. Quando a gente fala em placa bacteriana, a gente não pode lembrar daquela comida que comeu ontem, não deu tempo de escovar direito, estava com pressa, estava com compromisso, não passou o fio dental. A gente quer falar daquela placa organizada. E o que vem a ser essa placa organizada? O nosso dente, ele é um órgão duro, sólido, que está dentro de um meio úmido, que é a boca. E a nossa boca ela está repleta de micro-organismos, assim como todo o nosso corpo humano. Essas bactérias vão se fixar, se aderir à superfície desse dente, e ali elas vão começar a se multiplicar, agregar outras bactérias, agregar componentes salivares, células epiteliais descamadas, restos de alimento, e várias bactérias vão se fixando simultaneamente, a partir de um momento em que essas várias colônias se formam e elas criam canais de comunicação entre si, ali onde elas vão trocar nutrientes, metabólicos, energia e criar uma própria rede de proteção contra o meio bucal.
A partir da formação dessa placa bacteriana, isso vai induzir ao nosso organismo a reagir a essa placa. E essa resposta vai ser através de um caráter inflamatório. E como todas as lesões inflamatórias, vai passar a ter então vermelhidão, sangramento, exudato, vai se tornar flácida. Esse sangramento vai variar conforme o grau dessa inflamação. Quanto mais grave, com mais sangramento, com mais abundante, inclusive tendo sangramentos espontâneos. Então é importante, quando vocês fazem a sondagem, observar a quantidade, se tem placa, o quanto de sangramento vai ter, se tem secreção, edema saindo dessa gengiva. Essa doença, ela tem tratamento e ela é totalmente reversível. Ela não deixa danos. Já em 1965, os pesquisadores já diziam que indivíduos que suspendem a higiene bucal, invariavelmente, eles desenvolverão uma gengivite. E essa gengivite pode ser leve, moderada e grave. Ela pode variar de intensidade, isso dependendo do grau de agressão e o grau de resistência de defesa do nosso organismo. E qual é o tratamento para a gengivite? O tratamento para a gengivite é justamente remover a causa. Hoje, a gente não pode mais falar em eliminar placa, porque isso biologicamente é impossível. Então a gente trata hoje como desorganizar essa placa, que é não deixar formar aquela estrutura que eu descrevi há pouco. E como que isso é feito? Isso é feito pelo paciente com ajuda profissional, quando a doença está instalada. O paciente vai ter que colaborar, porque o que acontece? Você desorganizando essa placa, se você não passar a ter o cuidado, essa placa volta a se organizar novamente. Então é necessário que haja uma manutenção disso. O profissional vai fazer a sua raspagem, remover os indutos, remover essa placa, mesmo que ela não seja visível, e vai ter que dar o polimento nesses dentes, e o paciente vai ter que colaborar, no sentido de não deixar essa placa se formar de novo, através de escovações, uso de escovas, fio dental, e temos que também remover todos os agentes de retenção possíveis. Dentro da nossa cavidade oral, existem fatores de retenções que são naturais, como cicatrículas, fissuras, trincas, entradas de furca, região de cervical dos dentes. Isso não dá para remover, mas temos que ter cuidado com restaurações, polindo as restaurações, cuidado com essas restaurações, se elas não têm excesso, as próteses, para que evite que a placa volte a aderir ali e com mais intensidade. Essa placa, com o tempo, elas podem se calcificar, formando o que a gente chama de tártaro, ou cálculo. Por si, eles não são causadores da doença, mas eles fazem com que mais placa venha aderir, e se isso continuar aderindo, não cria condições para essa gengiva se cicatrizar. Então eu trouxe aqui umas fotos dos mecanismos que vão ser utilizados no tratamento dessa doença. Temos aí escovas manuais, escovas elétricas, fio, fita dental, cremes dentais, ajuda profissional. Quanto mais grave for a doença, mais a participação tem que ter do paciente e de vocês lá na unidade de saúde. Não adianta a gente pegar um paciente com a gengivite, fazer uma profilaxia, dar uma raspadinha e dizer para ele que ele está pronto, pode ir embora. Por quê? Porque essa gengiva ela vai ter que ter um tempo para cicatrizar, e se voltar a ter essa agressão, isso não vai acontecer. Como exemplo de agentes de retenção de placa, eu trouxe para vocês aqui, ó, existem fatores, como eu falei, que a gente não vai poder remover, por exemplo, apinhamento dental. Mas daí a gente vai ter que orientar esse paciente, que esse apinhamento ele favorece essa colonização bacteriana. Então a pessoa tem que ter mais atenção nessas regiões. Ali nessa região, o cirurgião dentista vai ter que ensinar ele a escovar melhor. Nós vamos ter que fazer aquilo que a gente fazia sempre. Pegar o paciente, ensinar ele a escovar, ensinar os métodos de higiene. Vamos remover cálculos e placas. Vamos pedir para trocar as próteses sem adaptação. Vamos remover os excessos, polir essas restaurações para deixar elas mais lisas possível para dificultar que essa placa venha a aderir. Nessa foto aqui, vocês vão poder ver que existem vários agentes de retenção numa mesma cavidade bucal. Ali tem restauração, tem prótese, tem áreas de cervicais expostas, tem restauração, margens de prótese. Então são vários fatores de risco
para que essa gengivite se instale e persista. A periodontite, que é a segunda doença mais comum, que afeta praticamente 90% da população, como eu falei, sendo que 80% é de mais leve até grave, não sendo ultra grave, vamos dizer assim, geralmente esses 80% é a fase crônica, quer dizer, ela tem um desenvolvimento lento, devagar, e não é por isso que ela pode ser desprezada. Pelo contrário, a gente não pode deixar que ela progrida e se torne mais grave. Ela também é uma doença infecto-inflamatória, ela tem fatores multifatoriais e ela também necessita de uma placa para que se desenvolva. Vai haver uma diferença grande na qualidade dessa placa que forma a periodontite. A placa que desenvolve a periodontite, ela tem bactérias de alta virulência e várias bactérias desse tipo. E elas passam a colonizar o suco gengival, que é aquele espaço que existe entre o dente e a gengiva inserida. A partir dessa invasão, o epitélio juncional ele começa a migrar para a cervical e forma um espaço vazio, que a gente conhece como bolsa. E essa placa passa a colonizar essa bolsa e ela começa a exigir do organismo uma resposta a essa invasão. E a periodontite ela vai ter características inflamatórias semelhantes à da gengivite, sangramento, secreção, purulência, vermelhidão, edema, e vai ter características destrutivas, porque ela vai, na tentativa de se defender, o potencial de resposta inflamatória do organismo é tão grande que acaba destruindo o ligamento periodontal e o osso alveolar. E ela deixa sequelas. Uma vez destruído, isso não vai voltar mais. E quais são essas sequelas que a doença deixa? Deixa raízes expostas, sensibilidade dentinária, mobilidade, perda de dente. Então, ela tem uma alta prevalência, como eu falei, e ela requer um cuidado muito grande. A periodontite, ela está muito ligada às doenças sistêmicas. Pessoas que desenvolvem periodontite, elas estão correndo mais risco de terem AVC e infarto do miocárdio. As gestantes com periodontite têm o risco de terem partos prematuros e bebês com baixo peso devido ao parto prematuro. A bolsa periodontal, ela passa a abrigar não só as bactérias bucais, mas passa a abrigar vírus, fungos, muitos dos colonizadores das doenças inflamatórias das vias aéreas superiores são encontradas dentro do suco gengival. Inclusive a doença gástrica, a gastrite, o Helicobacter pylori, que é o principal fator desencadeador, também já foi encontrado dentro dessa bolsa periodontal. Essa doença, ela apresenta dois grandes fatores de risco, que é o tabagismo e a diabetes. O cigarro, pelo seu efeito local e pelo seu efeito sistêmico. E o diabetes, porque como a gente sabe, a diabetes acaba causando lesões vasculares que acabam alterando o sistema de resposta do organismo. E quando a gente faz um exame periodontal, que a gente coloca a sonda lá, e isso ultrapassa 3 milímetros, que a gente encontrou uma bolsa, isso não quer dizer que a pessoa está doente, porque pode acontecer da pessoa ter uma bolsa e essa bolsa estar inativa. Agora, quando a gente encontra dentro dessa bolsa sangramento, secreção, nós estaremos frente a um quadro de destruição e um quadro de periodontite. Só que naquele exato momento a gente não sabe se ele está perdendo, se já perdeu ou se ele vai perder. Nós só vamos poder definir isso depois desse tratamento. Nessa fotografia é de uma radiografia de um paciente com doença periodontal para mostrar para vocês o aspecto destrutivo dessa doença. Como eu falei anteriormente, o osso alveolar, o ligamento periodontal, ele não se forma mais, ele não volta mais. Por muito tempo, como diz o pesquisador ali, a gente achava que o simples fato de ter bolsa caracterizava a doença. Mas como eu falei antes, não. Essa bolsa, ela pode estar inativa. Então, quando você faz uma sondagem, você vai ter a ideia de
quanto já foi perdido e do grau de dificuldade que você vai ter para tratar isso, e quanto maior essa profundidade, maior o grau e maior chance de inflamação que vai ter essa pessoa. Essa doença, ela tem vários fatores de risco. Como eu falei anteriormente, o tabagismo e a diabetes são fatores primordiais importantes. As demais também são importantes, e se vocês observarem, todos esses que eu coloquei ali, obesidade, estresse, fatores genéticos, e alguns são modificáveis, outros não. Mas o que a gente observa é que todos esses fatores são aqueles que vão alterar o sistema de resposta do organismo frente à agressão. São pessoas que vão estar com um sistema imunológico baleado, e isso vai desencadear, vai potencializar o efeito dessas doenças periodontais. A doença periodontal, depois que ela inicia, ela pode ser generalizada, atingir todos os dentes, ou ela pode ser localizada, atingir alguns grupos de dentes ou até algumas regiões de alguns dentes. E ela pode ter um desenvolvimento crônico, como eu falei, que é a maioria dos casos, que é um processo lento, devagar, que começou há muito tempo atrás e vai de forma tranquila, rápida, tranquila, devagarzinho, sem a pessoa perceber, ou ela pode ter formas agressivas, que é um processo muito rápido. E lá em 1975, o Linde já dizia que as periodontites são precedidas por gengivite. Porém, nem toda gengivite vai evoluir para periodontite. Então, eu falei para vocês antes que a gengivite ela tinha tratamento, que era raspagem e desorganização da placa. Então, olha o nosso trabalho. Nós não podemos deixar nem que a gengivite se instale, muito menos deixar que ela progrida para uma periodontite. Depois de instalada a doença periodontal, a periodontite, não quer dizer que ela começou e não vai parar mais. Essa doença, ela tem um curso, ela tem ciclos de agressão e de latência. Nesse desenho esquemático, a pessoa teve um ataque representado pelaquela faixa vermelha, houve uma perda, de repente estabilizou. Depois ela pode ter um novo ataque e cada vez que ela tem uma fase aguda dessa, ela vai perdendo um pouco mais do tecido de suporte. O que vai diferenciar a periodontite das leves para as mais graves é justamente a quantidade de ciclos agressivos que ela vai ter durante a sua vida. De repente ela pode ter um ciclo, estabilizou, parou, fez tratamento, ou não, pode estabilizar e parar. Ou de repente ela pode estar tendo ciclos repetitivos e cada vez que ela tiver, ela vai ter perda, podendo levar inclusive à perda desse elemento dental ou a ter que tirar quando ele não se torna fisiologicamente funcional. Existe tratamento para a periodontite, ao contrário de que muita gente prega. E o tratamento da periodontite é você criar condições para que essa gengiva se cicatrize e manter essas características. Se ela é uma doença inflamatória, nós temos que combater essa inflamação. E assim como na gengivite, se lá nós temos que remover a placa supragengival, aqui nós vamos ter que remover aquela placa, os detritos que estão subgengival, aqueles que estão dentro dessa bolsa periodontal. E como eu falei, a placa está se renovando, refazendo todos os dias. Se você fizer toda essa remoção, essa desorganização, e isso continuar se formando, nós não vamos ter resultados. A revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, o ano passado, já colocou um trabalho onde dizia que o controle supragengival é o que vai modular o estabelecimento da qualidade da microbiota subgengival, além de manter uma situação de equilíbrio entre agressão e defesa. Por outro lado, a ausência do controle, os resultados terapêuticos são perdidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai remover essa placa subgengival e você mantendo um bom cuidado de escovação, aquela placa com essas bactérias virulentas, elas não vão se instalar novamente dentro dessa bolsa periodontal. Então, a manutenção e a participação de vocês e dos pacientes nessa fase é muito importante. Para remover essa placa subgengival, nós vamos partir para aquilo que nós já conhecemos. Raspagens, alisamento e polimento. Nós vamos ter que remover essa placa de lá. Essa raspagem ela é feita com instrumentos manuais ou
meios, instrumentos, me fugiu a palavra, né? Eletrônicos, né? Podemos usar ultrassons, ou podemos usar raspadores, existem vários tipos de curetas, e nós vamos ter que raspar e tentar alisar ao máximo isso. Esse é um trabalho muito delicado e um trabalho muito sensível. Então vocês lá no posto, quando pegarem um paciente com doença periodontal, vamos raspar, não vamos raspar a boca numa sessão só, porque a gente não vai conseguir, porque é um trabalho muito delicado, você tem que remover e alisar. E é muito dolorido, tem que anestesiar. Então pode ser feito por etapas. Faz um quadrante ou um sextante por sessão e institui métodos de manutenção para que essa placa não volte a aderir, né? As cirurgias hoje são muito pouco usadas. Antigamente a terapia consistia em remover essas bolsas periodontais. Hoje não, hoje a cirurgia ela ficou restrita, né? E temos que tentar remover também todos os fatores de risco presentes. Então a gente pegou o paciente periodontal, fez o tratamento com raspagem, ou com ultrassom, ou manual, instituiu um controle de manutenção, de controle de placa, que tem que ser feito pelo paciente e pelo profissional, e daí nós vamos ter que passar a avaliar esse paciente de tempos em tempos, conforme o grau de severidade dessa doença. Nessa fotografia esquemática, a gente vê ali os detritos, a placa, numa bolsa periodontal, o uso da cureta, a raspagem, remover todos esses indutos, e de tempo em tempo nós vamos ter que sondar todas essas regiões para ver se está havendo diminuição da profundidade dessa bolsa e se ainda apresenta características inflamatórias. Como eu falei, se essa bolsa, mesmo que ela persista, mas não apresente mais características inflamatórias, podemos dizer que a terapia está tendo um bom resultado. E qual vai ser o tempo de manutenção desses pacientes? Depende. Para alguns vai ser de cada 30 dias, para outros a cada 60, para outros 90, e ele vai praticamente ter um acompanhamento para o resto da vida. Conforme ele for melhorando, você pode ir aumentando o intervalo de tempo para fazer essas investigações. Aqui alguns exemplos, né, ilustrativos da raspagem manual e com o aparelho ultrassônico. O efeito delas são praticamente similares, mas é importante que quando você usa um aparelho de ultrassom, depois você dê um acabamento com o instrumento manual. Por quê? Porque a raspagem manual, ele permite, você tem mais sensibilidade tátil, que vai permitir que você melhore o alisamento dessas raízes. A cirurgia, coloquei como ilustrativo aqui, ela se tornou, dentro desse novo conceito de terapia, que é promover a cicatrização, ela já não é feita com tanta frequência. Mas aquele caso onde está tendo muita recidiva, naquela região que não dá resultado com raspagem, que a inflamação permanece, você reinstrumentou de novo, daí você pode partir para uma cirurgia para fazer essa limpeza, essa raspagem em campo aberto, como a gente fala, né? Então, como diz os pesquisadores ali, indicar cirurgia como tratamento é complicado, porque o tratamento se norteia única e exclusivamente pela cura da infecção. Assim, quando clinicamente for atingida essa condição, ainda que a melhora não seja total, com redução parcial da profundidade da bolsa e não havendo mais sintomas de inflamação, podemos dizer que o paciente reagiu bem e que a terapêutica aplicada e que houve ou está havendo a cura. Esse é um caso que foi tirado de livro, né? O paciente chegou com essa condição periodontal, feito raspagem, alisamento, com curetas, polimento, a participação do paciente é muito importante, vamos ter resultados bem expressivos. Essa manutenção da saúde depois do tratamento ou a prevenção dessa doença, ela é muito mais importante do que a gente imagina. A desorganização da placa, ela tem que ser feita tanto pelo paciente quanto o profissional, como eu já disse anteriormente. Temos que usar vários meios para isso. Então, nós vamos ter que realmente trabalhar em cima do paciente lá na nossa unidade de saúde. Se ele tem uma doença periodontal, mesmo que a gente não esteja conseguindo promover condições de cicatrização, nós temos que ensiná-lo a controlar essa placa. A simples escovação, ela já vai causar um benefício para ele. Então a remoção mecânica profissional do biofilme ela é ineficaz em longo prazo quando não é acompanhada por um padrão de higiene pelos
pacientes. Coloquei aqui que a doença periodontal ela deixa sequelas. E para isso nós vamos ter que passar a usar meios de manutenção auxiliares, conforme está ali. Ó. Escovas monotufos, escovas interdentais, que vão funcionar melhor do que o fio dental, porque ele cria esses espaços interdentais e as raízes apresentam reentrâncias com cavidades. E temos que também tentar diminuir os fatores de risco. Como eu falei, vocês estão no ECF, conversando com a equipe médica, controle de estresse, controle de diabetes. Temos que ter um grande cuidado em encaminhar esses pacientes fumantes para a equipe de apoio, de combate ao fumo. Temos cuidado com próteses sem adaptação e as próteses removíveis que não têm estabilidade. Se você pegar um paciente e somar todos os fatores de risco que tem, potencialmente ele tem um grande risco de desenvolver uma doença grave. Nesse exemplo aqui, ó, eu trouxe para mostrar para vocês o efeito de uma prótese removível. Mesmo que ela esteja estável, ela causa hiperemia, hiperplasia gengival e até em regiões onde não existe o periodonto, onde os dentes já foram extraídos. A simples troca de prótese já causa um impacto positivo nessa cavidade bucal. A retração, ela assusta muito o cirurgião e dentista. Quando a gente se depara com um quadro desse, a gente pensa em doença periodontal. Mas a retração nem sempre é doença periodontal. Se você receber um paciente desse, você for sondar ele ali, ele não tem características inflamatórias e também não vai ter bolsa periodontal. Existem processos que levam a essa condição. Então, a idade, escovação traumática, o tratamento periodontal vai causar essas sequelas. Mas a doença, ela não existe. Retração, ela não é sinônimo de doença. E como eu falei antes, tratamento ortodôntico, bruxismo, inflamação crônica, tudo isso pode levar a essas retrações. Aqueles casos que a gente não consegue resolver lá na nossa unidade, a Organização Mundial de Saúde preconiza que de 80% a 90% dos casos têm que ser resolvidos dentro da unidade de atenção primária. Esses que a gente não consegue resolver ou que a gente não tem a segurança para intervir, devem ser encaminhadas então para os centros de especialidades odontológicas. Os centros de especialidades odontológicas existe a especialidade de periodontia. E é muito importante que quando você faz esse encaminhamento, você faça uma ficha de referência. E ali você escreva o que você já fez, o que você encontrou e o que você quer que a gente faça. Né, o que o profissional, o especialista que vai atender faça. E é muito importante que esse especialista faça uma contra-referência, devolvendo o paciente para você. Porque se a gente está preocupado em dar uma assistência integral a esse paciente, se você simplesmente encaminhar ele e esse especialista não te mandar de volta, a gente perde o paciente, a gente não sabe o que aconteceu com ele nesse trajeto. Depois de feito o tratamento, essa manutenção ela tem que ser feita por vocês lá na unidade básica. Porque passa a ser protocolo da unidade básica, que são os controles dessa doença periodontal. Então, como eu falei, você vai estipular um prazo de tempo, vai ressondar, vai ver onde está tendo inflamação, onde cicatrizou, onde não cicatrizou, vai intervir se precisar, e se precisar, vai reencaminhar para a referência, que é a especialidade. Também é muito importante que esse paciente, quando chegue ao centro de especialidade odontológica, ele chegue lá em condições de receber o tratamento odontológico. Porque se a gente pegar o paciente que chega lá com cáries, com fatores de retenção, com prótese mal adaptada, quer dizer, nós vamos ter que pedir para que ele retorne, que ele cele aquelas cavidades abertas, que ele extraia aqueles dentes que não vão servir mais, que não tem mais função, que não tem mais jeito, aquelas raízes. E daí nós vamos estar perdendo tempo. Os pacientes que têm problemas sistêmicos têm que estar sendo acompanhados e têm que chegar com o seu problema estabilizado até a referência odontológica. Para poder chegar aqui e conversar isso com vocês, espero que não tenha complicado muito a vida de vocês, eu pesquisei várias coisas, coloco aqui como uma bibliografia, se alguém quiser procurar, e de toda essa evolução, de tudo isso que a gente, de diagnóstico que a gente vem conversando, eu gostaria de deixar bem claro, assim, que eu acho muito interessante, é que, apesar de toda a tecnologia, o mais eficiente hoje é aquilo que a gente sempre procura fazer no consultório. É evitar que essas doenças se instalem.
E são cuidados simples e básicos. É a desorganização dessa placa bacteriana. Precisamos nós ajudar o paciente a entender isso, ensiná-la como fazer essa desorganização dessa placa, ensiná-la a escovar e motivá-la. Porque o que acontece? A motivação é muito importante. Às vezes a pessoa ela faz todo aquele motivo, tem toda aquela motivação, passa por todo esse processo, saiu dali e esquece. Por isso é importante vocês que estão lá, mais próximo ao paciente, estarem sempre agindo em cima dele. Com os graus de risco muito grande, vocês vão rechamando, vão conversando e vão tentando então remotivá-los novamente. Eu falo isso porque eu me preocupo muito, assim, como a doença periodontal é muito ligada ao sistema e como faz parte dos princípios de atenção do SUS, né, temos que nos preocupar então com a atenção integral a esse paciente. Como dizia Dalai Lama, tem 2 dias do ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro amanhã. Portanto, hoje é o dia certo. Então vamos começar hoje. Se a gente não tem essa conduta, vamos começar hoje a ajudar, a participar e a ensinar esse paciente. Agradeço a atenção de vocês, espero que eu tenha contribuído de alguma forma e estou aqui agora à disposição para responder algumas perguntas que, caso vocês achem interessante. Sobre essa questão aí final que você falou, sobre motivar o paciente, né? Os municípios tinham colocado ali logo no início já. Dr. Pedrinho comentou, as pessoas não sabem como a má higiene da boca pode contrair doenças. Aí Blumenau colocou mais difícil, no meu ponto de vista, é motivar quem não quer melhorar. Né? Aí depois o pessoal de Aragua do Sul aí colocou, que Blumenau concordou também, que periodontite é o caso, né, para o Centro de Especialidade Odontológica, tá trabalhando, que você também falou no final aí, né? Aí o pessoal ficou aqui numa conversa, numa discussão sobre a qualidade das curetas para raspagem subgengival, ficaram comentando. O que a gente percebe, eu trabalho no centro de especialidades, então o que a gente percebe é assim, né, que nem todos os casos vão ser tão fáceis de serem tratados, né, e a gente tem até uma habilidade, né, para isso maior pelo que a gente vem fazendo, que é o que a gente faz, periodontia, né. Existe a questão de que a gente pelo menos tem que começar a tentar tratar esse paciente. Ou se a gente não consegue remover essa placa que a gente está falando, no caso da periodontite ou no caso da gengivite, a gente não pode abandonar esse paciente, né? Então, se você não está conseguindo fazer uma terapêutica adequada para ele, que você esteja pelo menos ensinando a ele, insistindo para que ele remova essa placa. Como eu falei, o simples fato dele passar a desorganizar essa placa já vai gerar fatores positivos para ele. Mas a gente também não pode, simplesmente, já que tem especialidade, vamos mandar para a especialidade, né? A gente tem que tentar fazer essa terapia lá na nossa unidade. A questão da motivação é uma coisa muito grave e a gente, quando discute isso, a gente fica pensando assim, mas como que a gente vai fazer isso? Porque a motivação, me parece que ela tem que ter reforços. Porque você, como eu falei, você motiva o paciente hoje, dali a pouco você encontra com ele, eu pego lá no centro de especialidades, né? Está usando fio dental, escova dental? Parei, né? Então, a motivação ela também depende um pouco da pessoa, né? A gente faz a nossa parte. Não sei se existe alguma fórmula secreta, assim, para tentar incutir isso na cabeça das pessoas, né? Mas eu acho que a gente não pode desistir. Se a gente pensar assim, isso não é para mim, é para o especialista, ou não vou insistir com esse paciente, nós estamos entregando para ele a oportunidade dele cada vez ir dentro dos seus problemas e se definhando, né? E sem menos a gente tentar, né? A questão dos instrumentais, das curetas, né? Existem vários tipos de cureta, então, até dentro dos periodontistas, né? Tem uns que preferem cureta de Grace, outros preferem cureta de Macau, uns preferem foice, outros preferem limas. Então isso tudo vai também um pouco da habilidade de cada um. Se você está acostumado a raspar com cureta de Grace, você vai raspar com de Grace. Talvez o fato que vocês falam de instrumental seja aquele que chega lá na unidade de vocês, né? Se vocês têm esse material para trabalhar, essa qualidade é boa ou ruim, o instrumental, sendo bom ou ruim, você vai ter que trabalhar com ele, né?
E eu acredito que a maioria dos municípios, a gestão, se você pedir esse instrumental, ela faz parte de uma lista de material que é necessário dentro de um consultório odontológico. Eu imagino que isso não é empecilho para nenhum município, né? E não sei se você vai poder escolher a marca que você quer, que você goste, né? E talvez seja o caso até de você se adaptar àquilo que você tem, né? É tentar fazer o melhor possível dentro daquela condição que você possui ali. Certo. Aí Canoinhas pergunta se o aparelho Waterpik, é isso? Waterpik. Isso. Pode ser utilizado também na periodontia ou é mais indicado para implante? Esse aparelho Waterpik, para quem não conhece, ele funciona como se fosse um jato de água caseiro que a pessoa... É um aparelho que emite um jato de água e você limpa os dentes com esse jato de água, né? Se a gente comparar esse Waterpik com os jatos de bicarbonato que existem à venda para quem usa isso, então os jatos de bicarbonato eles não são mais utilizados em muitos países, na Europa, nos Estados Unidos, por quê? Porque ele faz uma pressão de água que às vezes joga essas placas bacterianas para dentro do suco gengival e talvez para dentro da mucosa, para dentro do organismo. Então, e cria também uma nuvem assim, de bactéria, então eles já não são mais utilizados. O Waterpik não tem essa potência usado na limpeza, mas o comentário que eu faço quanto ao Waterpik, quanto os antissépticos bucais, já vamos adiantando aqui, né, é sempre a mesma. Eu sempre questiono as pessoas assim: se você vai lavar prato lá depois do almoço, comer uma feijoada, se você pegar o prato sujo, todo engordurado, cheio de... né, se você colocar ele dentro da pia, ligar um jato d'água em cima, ligar a torneira, deixar a água cair em cima do prato, esse prato vai ficar limpo? Provavelmente não. Se você jogar essa água, jogar um pouco de detergente, ele vai ficar limpo? Provavelmente não. Você vai ter que pegar esse prato, você vai ter que esfregar, você vai ter que lavar ele. Então, o risco do Waterpik, talvez ele possa até ajudar. Mas se a pessoa passar a usar o Waterpik, na minha opinião, sem usar a escova dental, o fio dental, talvez a gente esteja fazendo como colocar o prato dentro da pia e jogar água em cima, né? Aí Barra Velha pergunta se você indica antibioticoterapia como coadjuvante no tratamento periodontal realizado na unidade básica de saúde. Se sim, qual mais indicado? Aí a pessoa lá costuma utilizar a antibiótico-terapia, isso? Antibiótico. Costuma utilizar a associação de amoxicilina e metronidazol. Metronidazol. Então, como eu estava conversando com vocês aqui, eu falei que os dados epidemiológicos mostram que 80% da população vai ter doença periodontal em vários graus e 10% vai ter em graus muito avançados. Então a gente tem que lembrar o seguinte, que o antibiótico ele tem um efeito sobre alguns grupos de bactérias, outros antibióticos vão ter efeito sobre outros grupos de bactérias. Só que a placa bacteriana que provoca a gengivite ou a periodontite, que é mais grave, ela é formada por muitos tipos de bactérias diferentes. E nem sempre o antibiótico ele vai atuar sobre aquele... Se fosse usar o antibiótico para combater todas as bactérias específicas, teríamos que usar uma gama de antibiótico muito grande. E como o simples fato de você remover, desorganizar essa placa, ela já dá um bom resultado, hoje os antibióticos na parte periodontal, eles estão sendo usados somente para casos agudos, quando a pessoa chega lá com uma guna, com uma fístula provocada por um abscesso periodontal. Daí nesse caso, geralmente se usa a amoxicilina, né? Pode-se até usar um metronidazol, mas quem usou só a amoxicilina teve bons resultados, mas não é dependente do antibiótico para que dê resultado. Outras indicações para o antibiótico é quando você fez todo o tratamento, você fez várias raspagens, não deu resultado em alguma região, em alguma área, fez uma limpeza mais profunda, fez cirurgia e continua a ter inflamação, às vezes você pode optar pelo uso de antibiótico. Eu uso a amoxicilina, eu quase não uso o metronidazol. Por quê? Porque como essa placa ela está aderida ao dente, mas ela não está dentro do tecido gengival, quer dizer, a substantividade que a gente fala, assim, o quanto desse antibiótico vai chegar até essa placa,
ele chega, mas é muito discutível se o que chega ali é o suficiente para resolver o problema. E como eu falei, são vários tipos de bactérias e talvez não mate todas que estão naquele momento participando do processo. Porque esse processo, se no começo ele tem um tipo de bactéria, depois ele vai se agravando, outras bactérias tomam conta, então nem sempre, não existe um antibiótico que combata todos eles simultaneamente, sem prejudicar aquelas bactérias que vivem na boa com a gente, que não causam nenhum problema, porque nós temos esse risco, que às vezes a gente acaba criando resistência bacteriana e às vezes a gente acaba matando aquelas bactérias que não precisam. Então eu ainda acho que o uso hoje tem que estar restrito, então, para casos agudos e para casos onde realmente você fez toda a terapia e não obteve resultado, como uma tentativa. Eu, particularmente, eu uso a amoxicilina. De Barra Velha, outra pergunta. Podemos utilizar a clorexidina 0,12% também? Qual a periodicidade que você indica? A clorexidina, ela é um antisséptico. Eu adiantei antes aqui quando eu falei dos antissépticos bucais, né? O risco dos antissépticos bucais é justamente esse. As propagandas da televisão, eles mostram lá, né, que tal produto funciona não sei quantas horas, removem tantos por cento das bactérias, e essa propaganda nem sempre elas têm são tão verídicas assim. Então o risco do antisséptico, é como eu falei, mesmo que ele sendo um bom antisséptico funcionando bem, ele necessita de uma boa escovação. Se você usar só como complementação, talvez ele não faça efeito, porque quem vai fazer o efeito é a escovação. Eu utilizo a clorexidina, que eu considero um dos melhores antissépticos atualmente, né? Eu indicaria em casos pós-raspagem ou pós-cirurgias, porque vai criar uma dificuldade de manutenção, de controle desse biofilme pelo paciente, porque dói. Então, né? E como você imagina assim, você já fez uma raspagem, fez um polimento, tá, teoricamente, de certa forma, vamos dizer assim, bem limpinho e tal, o antisséptico nesses casos vão contribuir, já que a pessoa não vai conseguir escovar bem, usar fio dental. Agora o uso aleatório, só para tentar preventivamente, eu não vejo muita necessidade, não. Concorde escreveu, os pacientes têm bastante dificuldade em compreender que precisam escovar os dentes, a maioria retorna com placa, cálculo, e aí depois Blumenau pergunta se após a última sessão de raspagem, qual o período de cicatrização do periodonto e quando podemos iniciar a terapia de suporte? Se a gente pensar em terapia de suporte como manutenção dessa placa desorganizada, tem que ser imediatamente, né? E como eu falei, o tempo de cicatrização gengival vai depender de um equilíbrio entre resistência orgânica e ataque. Teoricamente, quando você faz o tratamento, você diminuiu a agressão e o nosso organismo vai reagir. Então, normalmente, em torno de 10 dias, essa gengiva ela começa a ter uma cicatrização como se fosse uma extração dentária, né? Às vezes essa cicatrização se dá por segunda intenção, mas a manutenção tem que ser o mais rápido possível, tanto pelo paciente quanto pelo profissional. Existem aqueles casos mais graves que vai ter que ser mais imediato, né? E também a gente tem que pensar que essa manutenção é um fator motivador também, né, no meu entender, para esse paciente. Mas a cicatrização leva em torno aí a fase inicial da cicatrização em torno de 10 dias, mais ou menos, né?